Esse vídeo é uma contribuição da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da Brasco, em apoio à educação permanente para agentes de saúde no enfrentamento da Covid-19, promovida pelo CONAS e o CONASEMS. O tema da nossa conversa é a importância da vigilância no controle da pandemia de Covid-19 e o papel do agente comunitário da saúde na vigilância em saúde. No Brasil, nos últimos meses, a crise sanitária e social decorrente da pandemia de Covid-19 tem exigido a rápida reorganização dos serviços de saúde e foram implementadas várias medidas que afetaram os serviços e principalmente a vida das pessoas. Entretanto, precisamos alertar a população que ainda vamos conviver com essa doença por longo tempo. Mesmo se tivermos uma vacina razoavelmente efetiva, ela provavelmente somente poderá estar disponível para todos no segundo semestre de 2021. Além disso, não há qualquer medicamento que previna a doença e nenhum medicamento efetivo que consiga matar os vírus no nosso corpo, infelizmente. Assim, para o controle da pandemia, todos nós devemos incorporar no dia a dia um conjunto de medidas de saúde pública que visam prevenir a transmissão da doença na população. A pandemia somente será controlada com a cooperação e solidariedade de todos em uma relação de respeito consigo mesmo, com a sua vida e respeito com os outros, com a vida dos outros, pois essas medidas só são eficazes se todos mudarem seus comportamentos, se todo mundo implementar essas medidas. É preciso difundir a ideia de cada um de nós, ao se proteger, também protege os outros. Eu te protejo, tu me proteges. Eu te cuido, tu me cuidas. Na atenção primária à saúde, as ações de vigilância da saúde, fundamentais para o controle da pandemia, incluem ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças na comunidade e de cuidar da saúde, ações que sempre foram centrais na prática das equipes da saúde da família e apoio às populações em situação de vulnerabilidade. Os agentes comunitários de saúde, pela sua atuação cotidiana no território e sua proximidade com as famílias, têm um papel fundamental no desenvolvimento de ações de educação em saúde, no monitoramento de casos e contatos e na vigilância em saúde. Essas ações devem ser desenvolvidas em articulação da atenção primária, da atenção básica, com os setores de vigilância do município e com a ampla participação da comunidade. E quais são essas medidas que terão que ser incorporadas no dia a dia de todos e precisam ser comunicadas às famílias e às comunidades pelos agentes de saúde? São medidas gerais de saúde pública para o controle de doenças infecciosas de transmissão pela respiração. E incluem ação comunitária nos bairros e nas comunidades, informações às famílias e às pessoas. O que precisamos comunicar à população? Primeiro, como o vírus é transmitido. O vírus que causa a doença Covid-19 é transmitido por gotículas da respiração quando falamos, espirramos, tossimos, gritamos, cantamos, corremos. Essas gotículas, em geral, são expelidas a uma distância de até 2 metros, menor que 2 metros. Assim, o risco de contágio de pegar a doença aumenta com a proximidade e a intensidade do contato, pois pegar a doença depende da chamada carga viral, quer dizer, a quantidade de vírus que entra em contato com a pessoa. Na respiração, emitimos uma quantidade de gotículas que aumenta quando falamos, gritamos ou espirramos. Da mesma forma, quando estamos correndo, respiramos mais rápido do que quando andamos e assim emitimos mais gotículas. E nesses casos, podemos transmitir uma quantidade muito maior de vírus. Também, se ficamos perto de alguém que está infectado por muito tempo, receberemos uma carga viral maior. E o risco de a gente pegar a doença é muito maior, porque recebemos uma maior quantidade de vírus. Temos que lembrar que a pessoa infectada pode transmitir a doença mesmo se estiver sem sintomas. Mais da metade das pessoas pegam a doença de outras que não desenvolveram sintomas ou na chamada fase pré-sintomática, quer dizer, pessoas que vão ter a doença manifesta,
mas ainda não tem sintomas. Além do contágio por essas gotículas, também ocorre o contágio por aerossóis, gotículas muito pequenas que se comportam no ar como se fossem fumaça. Por isso, se deve evitar locais fechados. Em locais fechados, a fumaça fica no ar por mais tempo. Nos locais abertos, ao ar livre, a fumaça logo se dissipa no ar e o risco de contágio reduz muito. Por fim, a transmissão também pode ocorrer de maneira indireta, com menor frequência, quando entramos em contato com objetos ou superfícies contaminadas, como talheres, maçanetas, locais de apoio das mãos nos transportes coletivos. Bom, e segundo, que medidas devemos adotar? Primeiro, o distanciamento social, o distanciamento físico. A principal medida que impede o contágio é ficar em casa, sem nenhum contato com outras pessoas, pois não existe uma maneira segura de saber quem são as pessoas que estão infectadas. O ideal é que as pessoas ficassem em casa e só saíssem em caso de necessidade. Mas como muitas pessoas precisam sair para trabalhar, estudar ou resolver algum problema, devemos lembrar que se for preciso sair de casa, você sempre deve usar a máscara e deve manter um distanciamento físico de 2 metros de outras pessoas. O distanciamento pelo menos 2 metros é muito importante para diminuir o risco do contágio. Algumas normas têm sugerido distância de 1 metro, 1,5 metro, pois nessas distâncias já se reduz um pouco o risco de contágio. Mas 2 metros é uma distância mais segura, pois o risco de contágio é ainda menor. Lembrar que as gotículas da respiração que transmitem o vírus, em geral, são expelidas a uma distância menor que 2 metros. O distanciamento deve ser mantido sempre, e principalmente em lugares fechados, onde a circulação do ar é menor, como um supermercado, uma loja, uma farmácia ou um banco, inclusive quando estamos aguardando o atendimento em alguma fila. Uma ação comunitária importante dos agentes de saúde é identificar os estabelecimentos comerciais do seu bairro, da sua área e, junto com a equipe, conversar com as pessoas que aí trabalham, passando essas informações e ajudando para que o distanciamento e o uso de máscaras seja feito. Essas ações deverão estar articuladas com a vigilância sanitária e envolver a comunidade, discutindo que dessa forma estamos protegendo as pessoas, protegendo nós e os outros. Outra questão importante é alertar para o risco de eventos e locais que promovem a aglomeração de pessoas, como festas e bares, situações em que o risco de transmissão do vírus é muito grande, discutindo essas questões principalmente, especialmente com os jovens. Outra importante medida, então, é o uso de máscaras. Sempre que saímos, devemos usar máscaras. As máscaras não profissionais, essas máscaras de pano, de tecido, devem ser usadas por toda a população em ambientes coletivos como uma importante medida de saúde pública. Embora as máscaras não forneçam total proteção contra infecções, elas reduzem o risco de se infectar e de infectar os outros. Há estudos que mostram, estimam que se todos usarem máscaras, o efeito de contenção do contágio é tão importante como uma redução da mobilidade social em 80%. Quando usamos máscaras, nos protegemos e protegemos todas as pessoas com quem mantemos contato. As máscaras reduzem a quantidade de gotículas expelidas, ou seja, protegem os outros e reduzem a quantidade de gotículas e aerossóis que inalamos, nos protegendo do risco de infecção. Mas devemos lembrar que, mesmo de máscara, devemos manter a distância mínima de 2 metros de outras pessoas. Lembrar que no caso dos transportes coletivos, onde muitas vezes não é possível manter o distanciamento, o uso de máscaras é ainda muito mais importante. Então, devemos também alertar a todos para as seguintes questões. As máscaras são de uso individual, ou seja, não devem ser compartilhadas. A máscara deve ser feita nas medidas corretas, devendo cobrir totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas laterais. Não devemos ficar tocando a máscara durante o uso, nem retirar ou abaixar a máscara, especialmente ao falar, tossir e espirrar. Deve-se lavar as mãos ou usar álcool em gel antes da sua colocação e após a retirada da máscara. Eu não estou usando máscara, pois estou em casa, na minha casa, sozinha, né?
Cuidados de higiene e etiqueta respiratória são as outras medidas, como todos nós sabemos, né? Como em todos os casos de doenças contagiosas, o cuidado com a higiene pessoal é muito importante, como lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou usar álcool gel em 70%, pelo menos por 20 segundos, evitar tocar as mucosas dos olhos, do nariz, da boca, com as mãos não lavadas, pois o vírus entra no corpo pelas mucosas dessas regiões, e não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Além disso, devemos discutir com a população a importância de limpar frequentemente os objetos, utensílios e superfície que tocamos, como mesas, banheiros, torneiras, pias, maçanetas, telefones e teclados. Ao tossir ou espirrar, devemos cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou dentro da gola da camisa. Ou melhor, utilizar um lenço de papel, descartando o lenço imediatamente após o uso e lavar as mãos imediatamente. Outra medida importante é manter os ambientes bem ventilados, com janelas abertas, evitando o uso do ar-condicionado, pois sabemos que em ambientes fechados e pouco ventilados, o risco de se contaminar é muito maior. Sabemos que é difícil mudar comportamentos, que fazem parte do nosso modo de viver. Normalmente nós gostamos de cumprimentar as pessoas com abraços, apertos de mão e beijos, que são formas de expressar o nosso carinho. Mas nesse momento, precisamos conversar que a forma de expressar o nosso afeto pelo outro é priorizando a saúde e a vida de todos. As medidas de saúde pública são mais eficientes se usadas conjuntamente. Evitar aglomeração de pessoas e lugares fechados, manter o distanciamento social, usar máscaras e cuidar da higiene. Você deve lembrar que atualmente essas são as únicas medidas que dispomos para reduzir o risco de transmissão da Covid-19. Proteger a vida de todas é a forma mais generosa de agirmos nesse momento. Os agentes de saúde têm um papel muito importante no controle da pandemia. Parabéns a todos e a todas vocês pelo seu trabalho no dia a dia, em defesa do SUS, público, universal, de qualidade, direito de cidadania, mais importante do que nunca no enfrentamento da pandemia Covid-19.